Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, Mariana? Tudo bem. Você não vai falar nada? A gente sabe, não é? Que uma alimentação saudável tem o quê? Frutas, verduras, legumes, proteínas. A gente sabe disso, Claro, Mariana. e a gente sabe também que boa parte da nossa saúde está naquilo que a gente come, né? Mas você já ouviu, né? Que os antigos já diziam muito isso, né? A diferença entre o veneno e o remédio é o quê? A quantidade. Então vamos aprender mais sobre isso no programa de hoje? O que comer, quanto comer para ter uma alimentação mais saudável? Porções. Por exemplo, vamos pegar aqui o arroz. Quando você pega arroz, quando você vai comer o arroz no almoço ou no jantar, qual é o tamanho da porção de arroz que você escolhe? É assim? Assim? Ou um pouquinho mais assim? Quando um nutricionista fala que você deve comer uma porção de arroz, por exemplo, no almoço, você sabe qual é o tamanho da porção? Quem vai falar isso pra gente, quem vai responder todas essas perguntas, claro, é uma nutricionista, Sônia Tucunduva, doutora, pesquisadora da Universidade de São Paulo e também uma das responsáveis pela elaboração do Guia Alimentar do Ministério da Saúde. Bem-vinda. Muito obrigada. Quando falamos em arroz, essa porção ela é quantificada em colheres de sopa, por exemplo. Então, são 4 colheres de sopa, o equivalente a uma porção, distribuídos entre almoço, e mais 4 colheres de sopa no jantar. Quer dizer, então, que essa é a do meio aqui. Isso. Aqui tem 4 colheres de sopa de arroz. É esse o tamanho da porção aqui. Fica fácil de medir. Colher de sopa todo mundo tem em casa, certo? E participando também conosco no programa, claro, hoje é quarta-feira. Esse moço aí do seu lado, Mariana, gostou do moço, doutor Alfredo? Doutor Alfredo Halpen. Ele, claro, vai dizer a frase predileta dele, que com moderação tudo pode, né, doutor Alfredo? Mas qual seria a grande mensagem? Você já falou a minha frase, é isso aí. Ele já falou a minha frase. Qual é a mensagem do programa de hoje, doutor? A mensagem do programa de hoje é, dá para comer de tudo, mas é bom que se saiba as quantidades adequadas para o dia a dia. Agora, deixa eu acrescentar uma coisa. A Sônia, eu gosto dela, conheço ela há um tempão, e ela é uma nutricionista muito razoável, sem muito chiitismo. Então, ela concorda comigo também. Lógico. Que dá para comer de tudo. Agora, quanto, por exemplo, quanto de fruta que está aqui, bonita, essas frutas coloridas e tudo mais, ela vai falar depois qual é o mais adequado. Vamos falar daqui a pouquinho, porque antes, uma participação do nosso auditório virtual aqui. As porções variam de acordo com o peso de cada pessoa. É a Elaide de Paulo Afonso, lá na Bahia. Não, claro, cada pessoa... não vamos falar de perder peso hoje, né? Não, porque não. O pessoal sempre pensa assim, bom, o que eu vou fazer para perder peso? Uhum. Vamos falar para comer adequadamente e manter o seu peso se ele é bom. Cada pessoa tem sua quantidade de calorias que ela gasta durante o dia. Portanto, para ela manter o peso, ela vai ter que comer essa quantidade que gasta. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Uma coisa é um homem de 1,80 m, tá? Com 80 quilos, e outra coisa é uma mulher de 1,50 m com 50 quilos. Claro que as quantidades vão ser variáveis. Até porque, né, doutora Sônia, o Guia do Ministério da Saúde, o Guia Alimentar, foi elaborado com uma média aí da população, né? Um indivíduo de mais ou menos o quê? Nós pensamos 70 quilos? numa dieta de aproximadamente 2.000 quilocalorias, um jovem adulto, com peso e estatura aproximados de um indivíduo normal. E aí fica mais fácil calcular essas porções, que tem que ser adequadas, obviamente, de acordo com a atividade física, o peso, a estatura, a ocupação que a pessoa tenha. E só lembrando também que aqui são recomendações de uma dieta mínima, né, doutora? É o mínimo recomendado para uma dieta saudável, para um cardápio saudável. É uma dieta no meio, né? Nós vamos dizer assim, o valor de calorias médio. E as porções nós estabelecemos em função do que seria o máximo e o mínimo a ser adequado dentro desse valor calórico total. Vamos falar então do feijão. Também acontece a mesma coisa do que acontece com o arroz, porque olha o tamanho dessas conchas de feijão. Quando a gente fala de feijão, a qual dessas conchas a gente está se referindo? Então, a nossa orientação é para que o consumo do feijão seja em torno de uma concha diária. Isso pode extrapolar um pouquinho, não tem problema, porque a mistura do arroz e do feijão é essencial. É importante observar que no caso do feijão tem que haver um balanceamento, então é metade caldo, metade grão.
Então, portanto, a porção ideal é a do meio novamente. É a do meio novamente. Mas e o tamanho da concha? Porque... É uma concha, nós temos que pensar numa concha média, porque nas casas brasileiras existem conchas de todos os tamanhos. Pensando numa proporção entre o arroz e o feijão, seriam 2 partes de arroz para 1 de feijão. E no prato é mais fácil visualizar. Porque daí coloca junto. Exatamente. Então essa aqui do meio, a gente tem grãos aqui, mas também tem o caldo. E o caldo junto. Não é fazer aquilo que muita gente faz ali, quando está servindo, vai escorrendo e só põe o grão. E só põe o grão. Por quê? Porque daí fica mais calórico? Porque aí você come mais grão e, na realidade, a gente precisa dessa mistura do caldo com o grão. Inclusive, fica mais fácil para a gente misturar no arroz e comer de uma forma mais adequada. A gente falou das frutas logo no início aí, doutor Alfredo está perto da cesta de frutas aí. A gente fala, tem que comer frutas, mas assim, qual é a quantidade recomendada? Tem que comer um mamão inteiro, uma manga inteira, um abacate? Uma fruta do conde, uma jaca? É difícil. Uma abóbora. Nós vivemos num país onde a diversidade de frutas e coloridos é imensa, né? Na realidade, quando nós quantificamos 3 porções de frutas, normalmente é uma unidade, né? Uma unidade ou então uma fatia, alguns alguns gomos, por exemplo, da uva. Então, tudo é importante, a banana, a laranja. 3 porções por dia seria a quantidade ideal. Mas qual seria a porção de uvas? Uma banana. Uma banana. Uma banana. Uma maçã. Uma maçã. Uma maçã igual uma porção? Isso, uma ameixa, um pêssego. Quando nós temos frutas maiores, no caso do mamão, seria uma fatia como essa. No caso do abacaxi, aqui também já está fatiado. Uma fatia de abacaxi também. Se fosse um mamão papaya, meio mamão papaya, uma unidade cortada ao meio. E a manga? A manga depende do tamanho, né? Nós estamos até conversando aqui que não vai ser. Eu imagino, nós estamos conversando aqui, o sujeito está lá, tem uma mangueira, ele sobe, pega uma manga grande, ele não vai começar a rachar essa manga com todo mundo. Come essa manga, mas aí comeu bem, não é verdade? Isso. Então é isso aí. Foi uma porção, mesmo que grande. E aí, na outra porção de outra fruta, diminui e faz esse equilíbrio que não é uma conta tão difícil de ser acertada. E a manga fatiada está aqui, né? Não é? Doutora Fernanda, tá vendo? Vai dividir, a gente pode dividir depois. Cordial. Mesmo porque tem um jeito, Mariana, de comer a manga no pé, que você vai comendo, fica todo lambuzado. Né? É muito bom, né? Agora, e a uva, hein? Também tem gente que tem dúvida. Aí tem gente que fala assim, 22 uvas. Ninguém vai comer uva contando a uva, né? Mas também existe a possibilidade das pessoas comerem cachos e cachos, pensando que porque é fruta não tem caloria. Isso é um problema. Então, nós quantificamos só para dar um exemplo. Se for uma uva do tipo Niágara, você pode comer um pouquinho mais. Mas se for Itália, Thompson, são 8 unidadezinhas 8? Dessa. 8. Só que aí é aquela história, você não vai ficar contando 8. Mas precisa ter a noção da quantidade. Não, tudo bem. 2. Ah, não gostei dessa porção de uva. 8 é pouco. O pior é que tem umas uvas tão boas 6. agora, não é não? 7. Você vai pegando, vai 8. pegando, vai pegando. E quando está conversando, come uva igual pipoca. É a quantidade. Quando a gente está conversando. Ah, pipoca é complicado, é uma xícara só. Por dia é só isso de uva? Se a sua opção for uva, você come isso de uva, complementa com mamão, complementa. Essa corresponde a uma porção. São 3 porções, pessoal. Aí você come 24 Na sua mão, uvas. Mariana, você tem 70 quilocalorias. 70 quilocalorias. Isso, que é uma porção de fruta. Então tem que controlar um pouco a questão da fruta. E assim mesmo, o brasileiro come muito pouca fruta. Pouca verdura. Deixa eu eliminar essas 70 calorias aqui, vai. Vamos chamar mais uma perguntinha do nosso auditório virtual. A Angeli, lá de Joaçaba, Santa Catarina. A colher de arroz é cheia ou rasa? Aí começa. Então, essa é uma das dificuldades de nós trabalharmos a questão do grande, pequeno, médio, cheia ou rasa. Na realidade, é como você pega da panela. Obviamente, as pessoas que têm tendência a extrapolar a quantidade vão fazer uma colher de sopa bem cheia. Dá uma batidinha para ela ficar num termo de médio. Essa é a quantidade adequada. Porque essa porção aqui, pediu o Bottini para mostrar, essa menorzinha, essa é um tipo que a gente chega e fala assim, opa, não vai fazer falta não? Esse tanto de arroz aí, amigo, tem restaurante que serve esse tantinho aqui, doutor Alfredo. Vamos mais uma vez, vocês sabem que eu gosto sempre de esclarecer isto. Sem chiitismo, tá? Se você é grande, está com fome, trabalhou, sabe? Um operário trabalhou muito. Você não vai comer assim 2 colherzinhas rasas. Você vai comer, né, para colocar vai comer mais, nem 4. Você vai comer um pouco mais. Isso que nós estamos falando são quantidades médias
Vamos repetir de novo? Para uma pessoa que come mais ou menos e mantém seu peso, 2.000 calorias. Porque tem gente aí que gasta 3.000, 4.000 calorias. E acho que o importante que a gente vai dizer hoje no programa é como variar os alimentos para você ter todos os nutrientes do que o seu corpo precisa, não é isso? Um desses alimentos é a carne, né? E a dificuldade de variar tudo isso é quando a gente chega num restaurante de comida aquilo, né, Mari? Aí tem lá a picanha, a dobradinha, tem lá no fundo uma leitoa e uma costelinha. Um pouquinho de tudo. É difícil mesmo, é difícil, é complicado. A Marina Araújo foi num restaurante assim para ver como é que é essa relação das pessoas na hora de escolher a carne. Hora do almoço e a pessoa tem que ficar lembrando. Legumes e verduras, 3 porções por dia. Arroz e feijão, diariamente se eu quiser. A carninha, quantas porções será que eu posso? Você fica medindo o que você come? Quantas porções de cada coisa a cada refeição? É isso que a gente vai ver. Você sabe o quanto de carne, o quanto de arroz e feijão, o quanto de salada você tem que comer por dia? Por dia? Sinceramente, não. O senhor agora vai completar esse prato com o quê? Bom, eu vou colocar provavelmente um nhocão e vou pegar um pedaço de linguiça. Linguiça? Linguiça, eu prefiro linguiça, um pedacinho, eu não sou tão fã de carne. Quanto você acha que de carne vermelha você pode comer por dia? Eu acredito que, sei lá, uns 200 gramas. É? Por aí. Uma vez, uma porção? É. E de carne branca? A carne branca, eu acho que, no caso, peixe, eu acho que não tem quantidade, não. Pode comer o quanto quiser. Quando você estiver com vontade. Peixe à vontade. Doutor Alfredo está aqui para responder. Nada à vontade, assim. Não tem nenhuma comida que você pode comer à vontade. Peixe à vontade, você vai engordar muito, meu amigo, né? Mas peixe é bom, claro, peixe é bom. Nós já discutimos peixe na última vez. Que bom, coma peixe, mas à vontade também não. A quantidade, ele chutou uma quantidade ali, ele falou... Ele chutou razoável, de carne razoável, acho que de frango ele razoável. Ele falou 200 gramas, 200 gramas ele de disse. Carne é um bifinho bom para um homem, né? Homem, 200 gramas dá para comer um bifinho legal. Frango eu não lembro quanto que ele falou, mas pelo visto era um peito de frango, tudo legalzinho. A gente pode comparar o frango, carne e peixe... Se equivale. Não. Toda vez tem que dizer o seguinte, uma coisa são as calorias, outra coisa é o valor nutricional, outra coisa é o bem que pode fazer para a saúde. 200 gramas de cada um, mais ou menos, corresponde em caloria. Pode ter diferença. Tem peixe mais gordo, tem peixe mais magro, tem carne mais gorda, tem carne mais magra. Mas do ponto de vista nutricional, às vezes o peixe tem alguns elementos que são diferentes da carne que pode fazer bem. Assim como a carne também tem alguns elementos, por exemplo, o ferro, que tem mais do que no peixe. Então... Desses 3 bifes aí... O senhor meio ficaria... esturricado, né? O quê? Eu não estou falando da qualidade do bife, eu estou falando da quantidade, doutor Alfredo. Para um homem, essa é uma quantidade aqui, isso aqui deve ter mais ou menos umas 200 gramas, né? 150, 200 gramas. Essa aqui tá boa, olha. Essa aqui tá boa. Eu acho que tá bem. Tem uma gordurinha aqui em volta que não me agrada muito, você pode tentar tirar, mas isso aí se não conseguir, come assim mesmo. Fazer o quê, né? Doutora Sônia, tem gente que dá aquela dica de que você possa olhar assim na sua mão, tirar os dedos e aí o pedaço de carne tem que ser essa parte da palma que sobrou sem os dedos, assim, isso é razoável? É razoável, que corresponderia a mais ou menos 100 gramas de carne grelhada, né? Se for outro tipo de preparação, aí esse valor fica muito mais reduzido. Mas um bife grelhado, ou um filé de frango grelhado, ou mesmo um peixe, mais ou menos esse valor da palma da mão é razoável para ter como medida comparativa. Palma da mão agora, agora todo mundo está querendo saber qual é o tamanho. Quem tem a mão maior, come uma porção maior também. É a palma da mão sem incluir os dedos. Sem incluir os dedos. A palma da mão. Vem pra cá, Fernando, pra gente ajudar aqui um pouquinho, que a gente vai começar a mostrar aqui esse armário. Mas antes tem uma participação, Fernando? Tem uma pergunta na internet, aqui, nosso auditório virtual, vamos acompanhar ali. Adoro frango a passarinho com batata frita.
acerta qual a porção que deve comer a Débora. Débora. Doutora Sônia. Quantas vezes por ano? Olha, o frango a passarinho é até curioso, porque apesar dele ser feito em fritura de imersão, que nós chamamos de colocar dentro do óleo, se ele for bem escorrido, ele retém muito pouco óleo. Na verdade, ele fica seco, ele fica sequinho. Agora, a batata frita não, ela absorve bastante óleo. Gente. Então, pode ser comido o frango a passarinho com alguns bastonetes aí, algumas batatinhas, mas muito pouco. Muito pouco é muito o quê? pouco. Só embatizado, por exemplo? Não, é assim, você pode comer no almoço e no jantar, mas umas quantidades pequenas. 3, 4 pedacinhos de frango a passarinho, algumas batatinhas, mas muito pouco. Mas aí todo dia? Não, todo dia não. Vamos deixar aí algumas vezes, quando for necessário e tiver muita vontade de comer. Aliás, a mensagem do programa nossa, pelo menos de quarta-feira, é que você pode comer de tudo. É isso mesmo. Até frango a passarinho com batata frita, que aliás é uma delícia, né? É bom, é bom, é bom. Essa notícia eu adorei, de que o frango a passarinho, se for bem escorridinho. Bem escorridinho, por isso existe aqueles papéis absorventes logo após a fritura, né? É uma técnica que a gente utiliza muito e orienta para que as frituras sejam enxutas nesse papel para reter um pouco mais a gordura fora do seu organismo. Serve até para a gente ver se foi feito ali de forma adequada, porque se o papel estiver muito encharcado... Exatamente. Né? Bom, a gente tem uma história também interessante com as frituras no restaurante lá que a Marina Araújo foi. Fritura, claro, faz o maior sucesso. Quem ganha? Salada ou fritura? Fácil de responder, né? Olha só, Marina Araújo. Salada. Você pondo aqui bastante salada, bastante alface. Vai rápido isso? Vai sim, mas o que mais sai aqui é o que engorda, a fritura. É a fritura? E toda vez que tem fritura é o que mais sai. Pois é, fritura é o que mais sai. Essa resposta é fácil de responder, né? Quem ganha, fritura. A gente tem esse armário aqui para a gente visualizar melhor as porções adequadas para uma alimentação média. Não é isso, doutora? Uhum. Pedir a Mariana. Fernando, me ajuda a virar aqui. Então, olha só, mostrar aqui o armário, uma porção. Olha a música de suspense do seu Wilson. 3 porções e 6 porções. Isso para uma alimentação. Por quê? E o que a gente deve comer? É no mínimo uma porção disso aí. Vamos ver então o que é. A primeira delas de todas está lá no cantinho, é o feijão. Feijão a gente já falou um pouquinho. Já falamos do tamanho feijão. Da porção. Isso, seria equivalente a uma concha. Ou grãos, né? Ou grãos, metade. Senão vamos pensar que nós estamos falando feijão. Feijão tem outros grãos. Tem outros sim, grãos. ervilha, grão de bico, lentilha, soja. São grãos que podem substituir o feijão. Para ver uma maior, não ficar tão monótono, se for o caso. No mínimo uma. No mínimo uma. Isso não quer dizer. Então pode almoçar feijão, aí à noite pode jantar feijão Deve também. comer arroz e feijão no almoço e no jantar. É a nossa recomendação. Agora, dessa prateleira de cima aqui do nosso armário, o feijão é uma exceção, né? Porque ele está marcando aqui o no mínimo. Agora vamos para o próximo aqui, que daí já não marca mais o que é no mínimo, né? É no máximo. No máximo. No máximo, uma colher de açúcar. Então, existe assim uma tendência no hábito alimentar brasileiro de adoçar tudo. Por tradição, nós temos uma herança cultural de portugueses que trouxeram os doces para o Brasil. Então, existe essa tendência de adoçar açúcar, adoçar café, adoçar chá, comer doce de sobremesa. E essa quantidade, que é muito exagerada, ela é responsável por esse quadro que nós temos aí de diabetes, obesidade, enfim. Então, nós colocamos no máximo uma porção de açúcar, que seria o equivalente a uma colher de sopa de açúcar, mas lembrando que todos os alimentos, independente da sua forma de preparo, podem ter contido o açúcar também. Por isso que é no máximo uma colher. Quer dizer, se você come, por exemplo, um pedaço de bolo de fubá, já tem ali uma certa quantidade de açúcar. Ingrediente, exato. E daí teria que reduzir essa colher de sopa que você vai comer. Tirar aquilo. Dar uma calculadinha. Uma conta, né? Que a gente tem a todo momento que ficar lembrando o que comeu para poder não extrapolar. Senso aí nessa história, né? Quem gosta de tomar o cafezinho com açúcar, coloca, ela não tem problema, pode tomar. De manhã toma o café com açúcar. Mas lembra que já usou. Já usou um pedaço. Já usou, né? Já usou. Vamos para o próximo, então? O que tem mais na nossa primeira prateleira? Carne em geral. Tá aí tá a carne vermelha, mas carnes em geral. É no mínimo uma porção mesmo, No mínimo uma porção. Então, se fizer opção por um bife ou por um filé, pode até repartir, né? Metade no almoço e metade no jantar. Outra vez, por conta dos nossos hábitos alimentares, existe uma tendência exagerada a se consumir carne.
E carne falando no sentido geral, né? Bovina, carne de frango, o peixe. Então, precisa haver moderação no consumo de carne, de preferência magra e de preferência grelhada. A gente não precisa comer carne no almoço e no jantar? Não precisa comer no almoço e no jantar, e isso se deve a uma necessidade das proteínas. Então, criança é um ser que está em crescimento, em desenvolvimento, há uma necessidade de proteína maior. Mas o adulto já formado, não há necessidade dessa quantidade exagerada que o brasileiro come. Sônia, mas só para esclarecer os ouvintes e as ouvintes, há necessidade de você comer alguma coisa com proteína no almoço e no jantar. O que você sugere no lugar da carne, ou no lugar do peixe, ou no lugar do... Um dos alimentos que podem ser equivalentes em proteína animal, por exemplo, é o ovo. E também nós contabilizamos as proteínas vegetais. Então, o feijão é uma fonte de proteína vegetal importante, né? Então, essa quantidade que nós damos como orientação, ela é, no caso da carne, a mínima, mas pode ser complementada com outras proteínas animais e vegetais. Doutora Sônia, a senhora falou de ovo, tem uma perguntinha na internet sobre isso. Quantos ovos posso comer por semana, fritos ou cozidos? É o Denilson, lá de Juiz de Fora, Minas Gerais. Os ovos já passaram assim por fases, né? Antes foram totalmente proibidos, todo mundo falava de ovo, colesterol, não come ovo. Nós fizemos uma sessão de ovo aqui, não fizemos? No Aí nós já, assim, de uma certa forma, a ciência já trouxe o ovo de novo para a nossa alimentação diária. E, na realidade, é bom senso no ovo. Nós temos um número que é meio... não vou dizer cabalístico, mas ele é calculado em torno de 3 ovos por semana. Lembrando outra vez que o ovo ele pode ser ingrediente de preparações. Então, no bolo vai ovo, no bolinho vai ovo, em outras preparações também. Tem massa de macarrão com Massa ovo. de macarrão com ovos. Então, nós temos que ter esse controle, mas de preferência ou o ovo quente ou o ovo cozido. Porque o frito, da mesma forma, ele agrega gordura e pode extrapolar essa quantidade recomendada. E o ovo de codorna? Você gosta? É bom, não é? Tem uma hora boa. O ovo de codorna, comparativamente ao ovo de galinha, como ele é menor, você pode comer um pouco mais, uns 3, 4 ovinhos de codorna. No lugar de um ovo. No lugar de um ovo. Então 3 ovos de codorna seriam equivalentes a um ovo. A um ovo, mais ou menos. Desculpe, mas é só para falar, porque nós já falamos disso, mas eu não sei. É que o ovo também teve muita má fama por causa do colesterol, porque ele é muito rico em colesterol. Mas hoje em dia os dados são de que o colesterol do ovo contribui muito pouco para o colesterol no sangue, que é uma das grandes causas de aterosclerose. E uma vez uma aluna me perguntou se o de avestruz também é um só. Não, né? O ovo de avestruz é aquele muito maior. Mas diz que é ruim o ovo de avestruz. Mas comem. As pessoas que criam, né, avestruz, o ovo é comestível. Então tem que ser provavelmente 1/4, 1/8 desse ovo. Vamos continuar aqui na nossa prateleira, que eu tô com medo que não vai dar tempo da gente chegar até o fim aqui. Vamos falar da gordura aqui. O óleo de soja está representando a gordura. Isso. E a gente tem aqui 1 colher de sopa de óleo de soja. É a quantidade máxima por dia? Seria a quantidade recomendada, inclusive isso exclui praticamente as frituras, né? Então, a tendência é usar preparos de alimentos que não incorporem essa gordura usada no preparo, para não extrapolar essa 1 colher de sopa de óleo. O que nós temos e que não está, mas que é sempre dito, é o azeite, que é uma gordura boa e que pode ser usada para tempero de salada, mas também não exagerar nessa quantidade. Então, azeite é uma gordura boa. E as outras coisas que têm gordura boa, tipo castanha, nozes? Normalmente, as pessoas têm a tendência também a exagerar no consumo de castanha do Brasil, castanha de caju. Elas são importantes, são bem nutritivas, são fontes de selênio, de outros nutrientes, mas normalmente a quantidade fica em torno de 2, 3 unidades por vez. Isso equivaleria mais ou menos a porção do feijão, em torno de 55, 60 calorias. A gente está vendo aqui que nessa primeira prateleira é muito fácil de a gente alcançar a quantidade máxima diária, né? Agora vamos passar para a segunda prateleira, que às vezes não é tão fácil assim.
O que tem aí no comecinho, Fernando? No começo temos as frutas, banana, uva, maçã, falamos sobre elas. Temos aqui a porçãozinha certa, né, das uvas, né, que a senhora disse. 3 porções, né? Que é o ideal por dia. Agora vamos passar para o segundo aqui. Verduras e legumes. Esse é um dos grupos mais difíceis das pessoas consumirem nas 3 porções recomendadas. Existem verduras e legumes que são muito do hábito, muito simples de preparar e as pessoas poderiam fazer um esforço para alcançar as 3 porções. Nós colocamos ali, eu acho que 15 folhas de alface. É quase um maço inteiro. A Mariana adorou essa parte. Ela adorou, Mariana, para ela tá ótimo isso aí. Essa porção, se for muito de uma vez só, ela pode ser subdividida entre almoço e jantar, ou compor um sanduíche, por exemplo, pode se colocar alface. Mas de alface quase inteiro. Você achou muito, Mari? Não, eu consigo comer isso no almoço, Como a gente exemplo. orienta isso? É pegar essa quantidade de alface, por exemplo, preparar como salada e comer antes de passar para o arroz, feijão, carne. É o que eu aconselho. Sempre a salada antes. Salada antes. Por quê? Porque já te enche um pouco o estômago, você come coisas saudáveis. É bom. Pronto. E você garante a ingestão desse alimento que é tão necessário, que é tão pouco consumido. Porque se você tiver comido antes... Se deixar para frente, sobra pouco espaço no seu estômago para salada. E sempre preferir eles crus? Cozidos, o que é melhor? De preferência, essas verduras cruas, que é normalmente como a gente consome, às vezes parecem elas de uma certa forma refogadas, também podem ser consumidas assim, mas de preferência cruas. E se forem legumes, como berinjela, abobrinha italiana, chuchu, não cozidos à exaustão. Aquela leve cocção para a gente sentir a crocância do alimento. Brócolis, couve mineira. Né? Essa não é a couve mineira, porque a couve mineira é bem mais fininha. A couve mineira tem um fiapinho só. Ele já está olhando a feijoada. Da Dona Sara não é assim, não. Da Dona Sara não é assim, não. Couve mineira no facão, né? É assim, a couve bem talhadinha. Aí dá um susto na couve. Mas exatamente. Tão pouquinho de couve. Mas é uma quantidade que, compondo com os outros alimentos no prato, ele fica razoável. Mas também, se comer um pouco mais da couve, não vai acontecer nada. Tudo bem. Agora, leite integral, iogurte integral natural, queijo Minas. É difícil que as pessoas comam 3 porções disso por dia? Na realidade, esse é o grupo mais difícil de ser alcançado. Então, as pessoas consomem muito pouco desse grupo, tomam pouco leite. Existe, na realidade, um exagero com os queijos. A gente sempre fala, a fatia do queijo tem que ser transparente, quando você olhar assim. Não é aquela fatia de 2 dedos, grossa, né? Então, transparente. Eu não vê nada, nem vê o queijo. Quando você quando você pede para fatiar, você fala, olha, mais fina. E uma dica também que eu acho que é importante, assim, nunca deixar a caixa dos frios ou o prato na sua frente à disposição. Faça o sanduíche antes e guarde na geladeira o restante, para não ficar a todo momento colocando mais um pedacinho. Eu gosto de dar um recado. Leite, iogurte, ótimo. Tem gente que diz, não vou tomar isso, que vou tomar suplemento de cálcio. Cada vez mais nós sabemos que suplemento de cálcio não só não substitui, como provavelmente faz até mal. Já tem estudos mostrando que suplementar com cálcio faz mal. Com leite ou iogurte ou queijo, não. Então é um recado importante. Muito bem, olha só, está faltando essa aqui. Essa é muito importante. Você vê que é até maior, é a base de toda a alimentação saudável. O que será que tem aqui? Está querendo saber, né? Antes a gente precisa saber de outras coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Vamos sentar aqui, por favor. Vamos falar com a Sandra Nemberg, está ali nos esperando. Vamos saber o que acontece no Brasil e no mundo. Bonita, né? A doutora Alfredo está dizendo que você está muito bonita hoje, Sandra Nemberg. Você sempre é bonita, mas hoje de azul está ótimo. Nossa, pois é. Eu e Fernando combinamos. O azul te cai muito bem, Sandra. O azul realmente é uma cor esplendorosa. É, uma cor de calma, de tranquilidade, mas infelizmente não é sobre isso que eu vou falar agora de manhã. Porque essa manhã já começou bastante agitada, né? E eu falo dos confrontos entre os camelôs e a polícia no centro de São Paulo. Já é o 2º dia de enfrentamentos. A repórter Maria Júlia Coutinho está no Globocop e tem as informações aí de cima. O que você está vendo, Maria Júlia? Bom dia.
Bom dia, Sandra, bom dia a todos. Eu vejo que agora a situação começa a voltar ao normal aqui nas ruas do Brás, no centro da capital. Essa é a entrada da chamada Feirinha da Madrugada. Hoje pela manhã a situação foi bem difícil por aqui. Sandra, manifestantes se reuniram aqui na região, fizeram um protesto, 2 pessoas foram presas. Esses manifestantes estão protestando desde ontem de manhã. Hoje de madrugada voltaram a fazer protestos. Durante a madrugada, Sandra, o protesto foi mais pacífico, mas pela manhã eles bloquearam aqui parte da Avenida do Estado, que é uma importante avenida da cidade de São Paulo, atearam fogo em pneus. A gente vê aí agora imagens da madrugada, chegaram a incendiar alguns carros e esses manifestantes, eles estão protestando porque eles estão proibidos de vender seus produtos aqui nas ruas da região do Brás. Olha o corre-corre que a gente observou durante a madrugada. Agora a gente volta aqui, a situação está tranquila. Até agora há pouco eles estavam caminhando ainda, Sandra, aqui pelas ruas, mas agora eles já se dispersaram. A polícia continua aqui na área para garantir a segurança. Os manifestantes chegaram a intimidar alguns comerciantes que estão amedrontados e não abriram as lojas ainda pela manhã, Sandra. Pois é, Maria Júlia, eu gostaria de perguntar para você, esses ambulantes, eles estão trabalhando de forma regular ou irregular? Não, eles estão trabalhando de forma irregular. A Prefeitura de São Paulo quer manter apenas os ambulantes que trabalham dentro da Feirinha da Madrugada, que funciona no pátio aqui do Brás. Agora, os ambulantes que ficam no entorno, nas ruas, a Prefeitura quer diminuir bastante o número desses ambulantes na região. Por isso, a briga. A Prefeitura diz que vai continuar coibindo aqui esse tipo de venda na região, porque diz que por trás dessa venda irregular tem também muita pirataria, produtos ilegais que não podem ser comercializados aqui na capital, Sandra. Ok, Maria Júlia, há um cálculo aí de 2.700 ambulantes que vendem produtos piratas. Eu gostaria agora de exibir a reportagem da madrugada para mostrar como foi que aconteceu esse confronto, esse protesto durante a madrugada. A reportagem é de Thiago Scheuer. Os ambulantes se concentraram onde costumavam montar as bancas, mais uma vez para protestar. Cerca de 400 manifestantes percorreram as ruas do Brás para pedir a volta do trabalho na região. A gente não pode ficar sem trabalhar. Independente de ser ou não o final do ano, todo mundo aqui depende da rua. Durante a manifestação, alguns camelôs soltaram rojões. A polícia cercou as ruas. Os ambulantes prometeram que a manifestação seria pacífica. A gente está preparado para trabalhar. E nós estamos trabalhando. Aqui. O protesto seguiu até a Avenida do Estado. No cruzamento, os camelôs impediram a passagem dos carros. A caminhada continuou até a rua Monsenhor Andrade. O trânsito também foi bloqueado pelos manifestantes, bem em frente ao local onde fica a Feira da Madrugada. Para garantir a segurança de quem estava lá dentro, um dos portões que dão acesso a ônibus foi fechado. Comerciantes e compradores que chegavam à Feira da Madrugada eram hostilizados pelos ambulantes logo na entrada. De acordo com o sindicato dos camelôs, ficavam espalhadas por 10 ruas do bairro aproximadamente 7.000 barracas. Esta foi a segunda noite consecutiva que estas vias ficaram assim, sem o comércio ambulante. Ontem, os ambulantes que não podem mais trabalhar na feirinha ou do lado de fora porque não têm licença da prefeitura, se concentraram na região. Um carro, um galpão e uma banca de jornais foram incendiados. Os manifestantes colocaram fogo em pedaços de madeira e interditaram ruas. Com a chegada da tropa de choque, houve confronto. Os camelôs jogaram objetos e a polícia usou bombas de efeito moral. Por causa da confusão, a Feirinha da Madrugada só abriu às 7 da manhã e com revista na entrada. Os manifestantes fecharam então a Avenida do Estado. Na Rua Oriente, eles se sentaram no chão e exigiram que os comerciantes fechassem as portas. Um camelô foi preso. Nós vimos agora que a situação por lá no centro de São Paulo está tranquila. E do centro de São Paulo eu vou para o Rio de Janeiro. O Exército instalou câmeras no conjunto de favelas do Alemão, no Rio, há um mês. E agora as imagens começam a ser divulgadas. Vamos ver o que elas mostram. Olha, um ponto de venda de drogas
com a movimentação em cima das lajes. Segundo os militares, estas pessoas são traficantes segurando sacos com cocaína, maconha, e com a aproximação dos soldados, o grupo foge. Ontem, em uma das casas, houve apreensão de drogas e também foram encontrados fuzis escondidos num buraco. Um deles estava desmontado dentro desse pacote. Foi a primeira apreensão de fuzis depois da ocupação das forças de segurança em novembro do ano passado. Os militares só devem deixar o Morro do Alemão no ano que vem, quando deve ser instalada uma unidade de polícia pacificadora na comunidade. A chuva forte de ontem à noite provocou estragos em todo o estado de São Paulo. Acompanhe. A capital paulista ficou 20 minutos em estado de atenção. O vento derrubou árvores e deixou várias regiões sem energia elétrica. Em Penápolis, no interior do estado, uma nuvem de poeira cobriu boa parte da cidade. Em São José do Rio Preto, os ventos arrancaram tapumes de um terreno. Em Assis, o vendaval deixou várias casas destelhadas. Em Cândido da Mota, placas de publicidade e esta torre de internet foram derrubadas. Vamos ver como é que está agora o céu em São Paulo depois dessa chuvarada toda de ontem. Olha, lá, Avenida Paulista, o céu está bastante carregado, as nuvens, né, estão carregadas, o dia não está nada claro. Ainda não está chovendo, mas atenção porque hoje há previsão de temporais de novo para a capital paulista. A temperatura neste momento é de 21 graus e hoje não deve passar dos 25, hein? Vamos dar uma olhadinha no mapa do Brasil. Chove forte também no Rio de Janeiro, em Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Pará e Amazonas. Deve chover bastante também do leste do Rio Grande do Sul a Santa Catarina. É um dia de bastante chuva e chuva também e muito vento na Itália. 9 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas no norte do país. Rios de água e lama desceram as ladeiras das cidadezinhas turísticas da região da Ligúria. As casas, as lojas ficaram inundadas. A água chegou a quase 3 metros de altura. 300 pessoas foram resgatadas das próprias residências na Toscana. Essa imagem realmente é impressionante. Olha, é um rio passando dentro da cidadezinha, cidades turísticas, né, antiguinhas. Enfim, a gente está acompanhando esse tempo maluco ali na Itália e aqui no Brasil também com muita chuva prevista para hoje, Mariana e Fernando. Está chegando a época cada vez mais, né, temporais se aproximando, Sandra, temos que ficar preparado, né? Exatamente. Obrigada pelas informações e até o Jornal Hoje. Até lá. Obrigado, Sandra. Até o Jornal Hoje.